Aí já tá ao vivo, tá? Uhum. Ok. Você apertou ali? Só atualizei. Tá vendo que tá ao vivo agora? Tá ao vivo já. É só esperar o pessoal chegar. O pessoal tá chegando. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. O assunto de hoje é muito interessante. Vamos falar sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Na prática, uma ação que nós damos entrada aqui no escritório desde o ano de 2014, quando houve o primeiro julgamento do ministro Marco Aurélio no RE 240.785 de Minas Gerais. Tá certo? Desde o ano de 2014 nós damos entrada nessa ação aqui, tá? E hoje eu acho que eu não tenho nem contabilizado aqui quantas ações nós temos em todo o Brasil, mas com certeza temos mais de 70 ações como essa em todo o Brasil desde o ano de 2014. A grande maioria até já transitou em julgado, tá? Nós estamos recebendo até os créditos referente aí a compensação desses valores pelas empresas. É uma ação extraordinária. E agora com as decisões definitivas do STF a respeito da matéria, ficou uma questão até mais fácil, digamos assim, de você recuperar, né? Então a gente vai discutir hoje aqui vários aspectos dessa ação, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS na prática. Sejam todos muito bem-vindos, viu pessoal? Todos muito bem-vindos aqui, tá? E vamos esperar entrar um pouquinho mais de gente, tá? Para que a gente possa aí se concentrar no assunto de vez, tá ok? Tá ok? Augusto, seja bem-vindo, Augusto. Vamos lá, né? Vamos começar, né, a conversar aí sobre essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Vamos falar primeiro um pouco o que é que sobre o PIS e a COFINS, que se encontra previsto, tá, regulamentado no artigo 195, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. E diz que o PIS e a COFINS vai incidir sobre o faturamento ou a receita bruta da empresa. E o ICMS é um valor que apenas transita pela contabilidade da empresa. Ele não fica para a empresa, ele não é faturamento, ninguém fatura o ICMS. A empresa apenas repassa esse valor ao Estado, isso apenas entra na conta da empresa e ela é obrigada a repassar ao Estado. Então isso não é um lucro da empresa, não é faturamento, não é receita bruta. E desde o ano de 2014, quando houve essa primeira decisão, ficou estipulado pelo STF justamente isso. E para que vocês entendam um pouco mais sobre essa primeira decisão, inclusive a que foi pacificada agora também, o ICMS é um imposto, pessoal, que é recolhido por dentro. O que é que significa um imposto que é recolhido por dentro? Por exemplo, uma empresa que emite uma nota fiscal e essa nota fiscal é de R$1.000. Como o ICMS é um imposto por dentro, dentro desses R$1.000 já estarão embutidos o ICMS. Então, digamos que no estado daquela empresa que ela emitiu aquela nota fiscal seja 18% a alíquota de ICMS. Então, teria que recolher aí R$180. Então, a nota fiscal seria lá de R$180 e a nota fiscal seria de R$1.000 e dentro desses R$1.000 já estarão embutidos lá os R$180, que é o ICMS. Então vai ter um valor destacado na nota fiscal lá de R$180. Então qual era a briga dessa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS? É para que os contribuintes recolhessem o PIS e COFINS não sobre os R$1.000, porque dentro desses R$1.000 já estariam embutidos os R$180 de ICMS, e sim sobre o valor de R$1.000
menos os R$ 180 do ICMS, ou seja, a questão aí, os contribuintes estavam brigando para que pudessem recolher o ICMS em cima de R$ 820 e não em cima dos R$ 1.000. Então foi isso que foi decidido pelo STF desde 2014 e foi sacramentado no ano de 2017, certo? Na decisão que foi em 15 de março de 2017, no RS 574/706 do Paraná, em regime de repercussão geral, considerando indevido, inconstitucional, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, depois dessa decisão, que houve em 15/3/2017, a União entrou com embargos de declaração, requerendo duas coisas aí nesse embargo de declaração. Primeiro, que se modulasse os efeitos, ou seja, ela falava que o prejuízo aí seria de 246 bilhões de reais para os cofres da União. Então ela pediu, a partir do julgamento que houve em 2017, em regime de repercussão geral, com esses embargos de declaração, que quando fossem julgados os embargos de declaração, o STF modulasse os efeitos dessa decisão. E o que é modular os efeitos de uma decisão? Que a decisão, ele diga ao STF claramente a partir de quando aquela decisão terá efeito, certo? Se será a partir do julgamento que houve no caso esse ano, ou seja, as empresas que não entraram com ação até o julgamento que houve dos embargos de declaração esse ano, que foi em maio, em 13 de maio de 2021, tá? Elas corriam o grave risco de, se o STF entendesse que a partir dali, quem não tivesse entrado com ação não poderia recuperar os últimos 5 anos, então as empresas que entrassem a partir do julgamento que houve esse ano, em 13 de maio de 2021, só poderiam, a partir dali em diante, não recolher mais o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, mas não teriam direito a recuperar os últimos 5 anos. O que a gente briga mais como advogados é justamente que a empresa tenha direito a recuperar esses últimos 5 anos e que a gente possa receber os nossos honorários sobre esses valores que serão recuperados nos últimos 5 anos. Tem uma questão aqui importante que eu me lembrei aqui para falar para vocês. Quais são as empresas hoje que teriam direito a recuperar, a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS? Evidentemente, seriam aquelas empresas que recolhem o ICMS, que são inscritas no seu estado como empresas recolhedoras de ICMS. Então, empresas do lucro real, empresas do lucro presumido, empresas que são comerciantes, empresas que são fabricantes de mercadorias. Então essas empresas têm direito a recuperar dos últimos 5 anos, tá? Desde agora, de 15 de março de 2017, porque eu vou falar já desse julgamento dos embargos de declaração. Essas empresas teriam direito a recuperar o que foi recolhido indevidamente nesse período de 5 anos, agora a partir de 15/3/2017. Ok, pessoal? E por que as empresas do Simples não teriam direito a fazer parte aí dessas empresas que teriam direito a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS? Porque as empresas do Simples Nacional, elas recolhem todos os impostos em uma única guia chamada DAS, Documento de Arrecadação do Simples. O valor que é calculado lá é repartido para todos os impostos, inclusive para o ICMS. Então ela já recolhe o ICMS em uma alíquota bem menor, em um regime diferenciado de recolhimento. Então não teria direito as empresas do Simples Nacional, essa tese não abrangeria as empresas do Simples Nacional. E só lembrando para vocês, empresas do lucro presumido, elas vão recolher o PIS e a COFINS no regime cumulativo. O que é regime cumulativo? É sobre as notas fiscais que ela emitirem, certo? Se ela emitir uma nota fiscal de R$ 1.000, ela vai recolher o PIS e a COFINS sobre R$ 1.000. Se ela está
no lucro real, ela vai recolher o PIS e a COFINS no regime não cumulativo, muito parecido com o ICMS. Ou seja, ela vai ter direito de abater, tá? Do que ela vender de PIS e COFINS, o que ela está pagando de PIS e COFINS, o PIS e COFINS que ela comprou da nota fiscal daquele produto que ela está revendendo. Eu acho que eu gravei já alguns vídeos, não em lives, mas alguns vídeos aqui no Instagram, falando das diferenças entre os regimes de tributação, lucro real, simples e lucro presumido. É só vocês assistirem lá. Mas primeiro, o que é que eu queria que vocês fixassem na cabeça? Quais são as empresas que têm direito a essa tese? Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Exclusivamente as empresas do lucro real e do lucro presumido. E qual é mais ou menos o valor que essas empresas teriam para recuperar? Por que eu digo mais ou menos? Porque isso é tudo planilhado, pessoal. Não é obrigação da gente saber a contabilidade da empresa dos últimos 5 anos. Isso a gente trabalha geralmente com parcerias com os contadores das próprias empresas, mas a gente tem mais ou menos uma ideia de quanto que a empresa iria recuperar. É só você, por exemplo, pegar os últimos 5 anos que aquela empresa recolheu, que foi destacado do ICMS da nota fiscal. E em cima desse valor você verificar se a empresa for do lucro presumido, ela vai recolher de PIS e COFINS 3% de COFINS e 0,65 de PIS. Somados os dois, daria 3,65. Então, você pega o valor destacado, isso o próprio sistema da empresa puxa, dos últimos 5 anos, mais ou menos, o que ela recolheu, de ICMS destacado na nota fiscal, certo? E você calcula, se ela tiver, por exemplo, no lucro presumido, 3,65 sobre esse valor. Você vai ter um valor aproximado que ela teria para recuperar. Se ela estiver no lucro real, a alíquota do PIS e COFINS é 9,25, 7,6 de COFINS e 1,65 de PIS. Somadas os dois dá 9,25. Então a mesma coisa. Você pede para o empresário fazer um levantamento na contabilidade, o quanto que foi destacado de ICMS nessas notas fiscais dos últimos 5 anos, e você vê se ela está no regime do lucro real. Se ela estiver no lucro real, você calcula 9,25, que é a alíquota do PIS e COFINS no lucro real, sobre esse ICMS destacado na nota fiscal. E você vai ter mais ou menos um crédito de quanto é que a empresa poderá recuperar em relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, como eu falei para vocês, quando houve o primeiro julgamento, que eu digo em regime de repercussão geral, do recurso 574.706 do Paraná, tá, em 15 de 3 de 2017, muitas empresas entraram com esse tipo de ação. E a Fazenda Nacional entrou com embargos de declaração desse julgamento, pedindo duas coisas. Primeiro, que se modulasse os efeitos dessa decisão, ou seja, para que quando o STF desse uma decisão definitiva dos seus embargos de declaração, certo? Quem não tivesse entrado com ação até aquele momento, eles não teriam direito a recuperar dos últimos 5 anos. Eles só teriam direito a não pagar dali para frente, mas não teriam direito a recuperar dos últimos 5 anos, porque a Fazenda alegava que tinha uma repercussão econômica muito grande. Então, se os contribuintes tivessem direito a recuperar os últimos 5 anos, ela teria um prejuízo aí na casa dos bilhões, de mais de 200 bilhões de reais. Então isso causaria um prejuízo muito grande para os cofres da Fazenda. E a Fazenda também requereu, nesse embargo de declaração, para que o STF dissesse qual é o ICMS que seria excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Se seria o ICMS destacado na nota, que é um valor muito maior, ou seria o ICMS repassado ao Estado, que seria num valor menor. Por que isso, pessoal? Porque quando a empresa emite, como o ICMS é um imposto não cumulativo, de acordo com a própria Constituição Federal no artigo 155, significa dizer que quando a empresa está emitindo aquela nota fiscal de R$1.000, o ICMS não é por dentro. Ou seja, se tiver 18% de alíquota de ICMS, ela vai pagar R$180
de ICMS naqueles R$1.000, já vai estar embutido naqueles R$1.000 e vai estar lá destacado na nota fiscal. Pegue uma nota fiscal, até tem um dever de casa para vocês hoje, sempre eu vou dando um dever de casa para vocês. Pegue uma nota fiscal de um celular, de uma geladeira, do que você comprou e veja lá o valor da nota fiscal e o valor do ICMS que está destacado. A briga dos contribuintes é que fosse excluído da nota fiscal esse ICMS destacado e não repassado do Estado. Por quê? Porque se fosse o repassado ao Estado, seria nesse exemplo que eu estou lhe dando de R$1.000, é 18%, então é R$180. Seria R$180 que o contribuinte está destacando na nota fiscal, mas como é um imposto não cumulativo, é o que ele vai pagar destacado na nota fiscal, menos o crédito que ele já apurou na nota fiscal daquele produto de compra. Ou seja, ele iria recolher um valor muito menor a título de ICMS. Então a Fazenda estava brigando para que fosse repassado, o contribuinte excluísse da base de cálculo do PIS e COFINS o ICMS repassado ao Estado, que era o que ele tem que passar, que é o destacado na nota fiscal, menos o crédito que ele já apurou. Ou seja, ele ia recolher só a diferença. A Fazenda queria que fosse excluído só a diferença, enquanto que os contribuintes estavam pleiteando que fosse excluído o destacado na nota fiscal sem abater o crédito. E esse foi o julgamento do STF agora, dos embargos de declaração, em maio desse ano, no dia 13 de maio de 2021, onde o STF entendeu que, com relação a esses dois pedidos da Fazenda, o STF entendeu que o ICMS que deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS seria destacado na nota fiscal, ou seja, num valor maior, e não que a Fazenda estava pleiteando que seria o que seria repassado ao Estado num valor bem menor, porque seria o crédito, o valor destacado na nota fiscal, menos o crédito que o contribuinte já apurou. ICMS sempre é pago assim, o valor que o cliente destaca na nota fiscal, menos o que ele apurar da nota fiscal de compra, ele vai recolher sobre a diferença. Então seria um valor bem pequeno que os contribuintes teriam a recuperar. E também foi modulados os efeitos da decisão, onde, numa votação muito apertada, se ficou decidido que os contribuintes teriam sim direito a recuperar os créditos, porém a partir do julgamento do RS 574706, que foi em 15/3/2017. Então, por exemplo, se eu der entrada na ação agora para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, eu vou fazer dois pedidos na minha ação, que geralmente a ação que será proposta será o mandado de segurança. Todas as ações que eu dei entrada até agora, 90% aqui, eu falo muito sobre o mandado de segurança aqui nos vídeos que eu trato com vocês, por uma série de facilidades. A primeira dela é que não paga o ônus da sucumbência da parte contrária. É claro que a questão ainda estava para ser decidida, mas se você tiver alguma dúvida, como é que vai ser aquele julgamento, entre com o mandado de segurança. Segundo, a questão da celeridade. O rito do mandado de segurança é o rito sumaríssimo, ou seja, ele só não vai prevalecer sobre o habeas corpus e o habeas datas. No geral, o mandado de segurança sempre irá prevalecer. E outra coisa, no mandado de segurança, de acordo com a súmula 213 do STJ, é o meio cabível para se requerer a compensação tributária. Então, se a empresa tem muitos impostos a pagar todos os meses e ela pode se compensar esse valor do PIS e COFINS com qualquer imposto federal, é mais fácil até para o advogado entrar com esse tipo de ação, porque ela vai passar um bom tempo se compensando e você, cada pedido de compensação que for homologado pela Receita Federal e ela autorizar aquela compensação, a empresa deixou de pagar 100 mil esse mês de PIS e COFINS. 100 mil você vai cobrar 20% sobre isso, você vai cobrar R$20 mil. Então todo mês vai entrar dinheiro na sua conta em relação a essa compensação. Então por isso que o mandado de segurança é a ação mais cabível. Aí eu vi que muitos contribuintes entravam com ação ordinária. Só que a ação ordinária, pessoal, por mais que tenha sucumbências e seja uma questão já pacificada, tá certo? Agora, né? Porque antigamente não estava tão pacificado assim, tá? Se você ganhar a repetição do indébito do que você pagou, é uma ação ordinária qualquer, não tem um rito sumaríssimo como esse do mandado de segurança. Se você ganhar na ação ordinária,
que é que vai acontecer? O crédito será escrito em precatório e será pago no ano seguinte. Isso se for escrito até o final de junho, se não me falha, ou é julho. Ele é escrito em precatório para pagamento no ano seguinte, isso obedecendo a ordem de inscrição. Os créditos alimentícios têm preferência. Pode ser até que não seja pago nos anos seguintes, pode ser que demore muito mais para você receber. Enquanto que a compensação você vai fazendo todo mês. Todo mês você vai fazendo a compensação tributária e você vai recebendo já os seus honorários. Então essa decisão foi boa para os contribuintes, principalmente com relação à decisão agora que houve dos embargos de declaração da Fazenda Nacional, que foi agora em maio deste ano. Certo? Por quê? Porque o principal ponto, ao meu ver, aí dessa decisão foi decidir qual era o ICMS que seria excluído da nota fiscal. Se seria o ICMS repassado ao Estado num valor menor, certo? Porque teria que fazer a apuração do que foi destacado, menos o crédito que o contribuinte já apurou quando comprou aquela mercadoria, e a diferença que a Fazenda queria que fosse excluída, ou o valor cheio destacado na nota fiscal, que é um valor muito maior. E o STF decidiu que o valor que vai ser excluído é o valor destacado na nota fiscal, bem como modulou os efeitos para dizer o seguinte: olha, vai ter direito a pedir a restituição do que pagou indevido, porém a partir do julgamento do RS 574-706 do Paraná, certo? Em 15/3/2017. Então, por exemplo, se eu der entrada na ação agora, em 2021, eu tenho direito a recuperar os últimos 4 anos, tá? E se eu der entrada nessa ação, por exemplo, só no ano que vem, eu tenho direito também a recuperar os últimos 5 anos. Eu vou falar também de um parecer daqui a pouquinho para vocês, que houve da Procuradoria da Fazenda Nacional, no dia 26 de maio de 2021, também esse ano, após o julgamento, ela regulamentando como é que deve ser feito tudo isso perante a Receita Federal, tá? Depois desse julgamento, dos embargos de declaração, a Receita Federal já baixou alguma instrução normativa dizendo como é que os contribuintes vão fazer. Eu estou perguntando, tá, pessoal? Administrativamente essa compensação não existe. Existe apenas um parecer, certo, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional orientando a Receita Federal, tá, a como ela deve proceder com relação a esses pedidos de compensação administrativa. Então essa ação você ainda pode entrar, ok? Você pode entrar. Por exemplo, hoje, com essa ação pedindo a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, dos últimos 4 anos, a partir de 15/3/2017. Por quê? Porque é só a partir dessa data que você vai ter direito à restituição do seu crédito. E na sua ação, que eu aconselho que seja um mandato de segurança, seja muito específico no seu pedido, apesar de já ter sido decidido pelo STF, mas seja muito específico no seu pedido, dizendo que o que você está pretendendo naquela ação é que, em liminar, a partir dali em diante, você já possa excluir o ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS. E na sentença que haja a restituição dos valores pagos a partir do 15/3/2017, que foi quando o STF deu a decisão em regime de repercussão geral no RE 574-706. Ok, pessoal? Deixa eu beber uma água aqui, porque a garganta vai cansando um pouquinho e a gente vai falando por aí. Aí as pessoas me perguntam: professor, qual seria a documentação necessária para dar entrada nesse tipo de ação? Gente, é uma ação que quase não precisa de documentação, quase nenhuma. Muitas dessas ações que eu dei entrada, como é mandado de segurança, e o mandado de segurança tem um rito especial, visa declarar o direito. Se fosse uma ação ordinária, aí sim eu teria que trazer todas as provas dos recolhimentos dos últimos 5 anos, ou a partir do 15/3/2017, como eu estou falando aqui para vocês. Como é mandado de segurança, eu só junto no mandado de segurança documentos por amostragem, para mostrar ao juiz que a empresa tem direito a fazer aquele pedido, certo? Ou seja, o que é documentos por amostragem? É documento para mostrar que a empresa realmente é recolhedora do PIS e da COFINS. Eu posso juntar
o extrato da Receita Federal dos últimos 5 anos, de PIS e COFINS, mostrando que ela paga todos os meses PIS e COFINS. Eu posso juntar DAFs, que é o comprovante do pagamento com o código da Receita lá dos últimos 5 anos. Eu não preciso juntar sequer dos últimos 5 anos. Eu posso juntar, como é por amostragem, só para dizer que a empresa realmente paga, o que é que a gente pode juntar? Um documento do começo do ano, um DAF do começo do ano, um DAF do meio do ano, um DAF do final do ano. Do ano anterior eu faço também a mesma coisa, junto só 2 DAFs. No ano também anterior eu vou juntar só 2 DAFs, não preciso juntar todos os meses. Eu só quero provar o seguinte ao juiz no mandado de segurança: doutor, a empresa é recolhedora do PIS e COFINS, é uma empresa que realiza comércio de vidros, comércio de mercadorias, é uma fabricante que paga o ICMS, então que dê direito a ela restituir o que foi pago indevidamente dos últimos, no caso se ela der entrada agora, dos últimos 4 anos a partir do 15/3/2017, e que a partir de agora, em liminar, a empresa seja concedida uma liminar a favor da empresa para que a empresa deixe de recolher o PIS e a COFINS em cima do ICMS que está incluído indevidamente em sua base de cálculo. Ou seja, quando você dá entrada na ação, a partir dali em diante, quando o juiz concede a liminar, a empresa já não vai mais recolher o PIS e COFINS em cima do ICMS. E também, em sentença, ela vai ter direito a restituir o que pagou desde o 15/3/2017. Uma coisa interessante, pessoal, que eu me lembrei aqui para falar para vocês, é o seguinte: quando você entra com esse mandado de segurança, para você poder se recuperar o que você recolheu dos últimos 5 anos, de acordo com o artigo 170A do Código Tributário Nacional, tem que existir o trânsito em julgado da decisão. Enquanto não existir o trânsito em julgado da decisão, a empresa não poderá requerer o que pagou indevidamente, no caso a partir do 15/3/2017, ok? Quando é que, por exemplo, eu entrava com ação ordinária e não entrava com mandado de segurança? Por exemplo, eu já tive situações aqui no escritório em que uma empresa fechou as portas, ela não estava mais operando no mercado, então ela não tinha mais com o que se compensar. Eu vou pedir só para um colega aqui fechar a porta, porque está ouvindo muito barulho da rua, viu, de ambulância. Eu estou na principal avenida aqui da Agamenon Magalhães, que é a principal avenida de Recife, então está passando muito carro, ambulâncias e tudo mais. Então, a gente entrava com ação ordinária, por exemplo, quando a empresa já não encerrou suas atividades. Ela dizia: doutor, eu paguei PIS e COFINS em cima do ICMS durante muitos anos, mas eu fechei minha empresa, eu não tenho direito a receber. Aí sim, você entraria com ação ordinária. Porque na ação ordinária, ele teria que provar realmente que pagou durante esse tempo, apurar os créditos que realmente ele teria direito, veja, com ação de conhecimento, que pode envolver até perícias em cima de uma ação como essa. E depois, quando o contribuinte ganhasse a ação, o que é que aconteceria? Esse crédito seria escrito no ano seguinte em precatório, aí ele poderia receber os valores que foi recolhido indevidamente. Mas se a empresa estiver operando normalmente e todo mês ela pagar muitos impostos federais, ela pode utilizar isso para se compensar com esses impostos federais. O que é que você vai frisar no seu mandado de segurança? Você vai dizer o seguinte: doutor, eu não estou querendo recuperar o que eu paguei dos últimos 5 anos. Eu quero que neste mandado de segurança, Vossa Excelência, de acordo com a súmula 213 do STJ, diga que eu tenho direito a me compensar administrativamente do que eu recolhi a partir de 15/3/2017. É isso que você vai pedir. Aí o juiz diz: a empresa tem direito a se compensar, porque ela é recolhedora de ICMS, do PIS e da COFINS, paga o PIS e COFINS em cima do ICMS, tá certo? Então, após o trânsito em julgado, a própria empresa vai na Receita Federal, ela vai ela vai fazer um requerimento de homologação lá do crédito dela. Depois que a Fazenda, a Receita Federal, desculpe, homologar o crédito que ela tem, aí ela vai se compensando todos os meses através de PERDE-COMP, que é o instrumento do ECAC, da Receita Federal, onde a empresa pode se compensar. Eu já vi muitos colegas aqui, muitos alunos meus, tá, pessoal? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um curso aqui em Recife, desde o ano de 2014, seja um advogado tributarista
completo. Então, eu já preparei muitos advogados, colegas, tá? Desde o ano de 2014, desde o ano de 2019, na forma online, a iniciar na área tributária. E nosso curso envolve muitas questões de teses, muitas questões de contabilidade, isso que eu estou falando aqui para vocês, que não tem bicho de sete cabeças nenhum. Então, muitos colegas já me perguntaram o seguinte: professor, eu não sei nada de contabilidade. Após o trânsito em julgado do mandato de segurança, como é que eu vou fazer para recuperar esse crédito da empresa? Por exemplo, transitou em julgado, aí o cliente vai chegar para você e diz: doutor, que coisa boa, o senhor está me trazendo uma excelente decisão, mas como é que eu vou fazer para recuperar esse crédito? Tá certo? Isso não é função do advogado, pessoal. Tá certo? Isso é função da contabilidade da empresa. A empresa vai ter que fazer a apuração dos últimos 5 anos, ou no caso dos últimos 4 anos, a partir do 15/3 de 2017, que foi quando o STF deu essa decisão em regime de repercussão geral, ver o que foi destacado na nota fiscal dos últimos 5 anos, desses 4 anos, e dar entrada num pedido de homologação desse crédito perante a Receita Federal. Quando a Receita Federal homologar, ele vai se compensando mês a mês. É assim que é feito. Então, como é que é interessante? É interessante você ter parcerias com os contadores da empresa, porque eu tenho tantos clientes em todo o Brasil, nessa área, inclusive, de exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS, da COFINS, porque eu tenho muitas parcerias com os contadores das próprias empresas. Como é que a gente faz? Olha, primeiro ele já facilita para que a gente chegue na empresa, né? Para que a gente já chegue com a procuração pronta e o cliente só faça assinar a procuração e a gente dê entrada na ação. Segundo, quando a gente vai dar entrada nesses créditos, transitou em julgado, ele vai fazer com muito mais facilidade a apuração do que ela tem para pagar, e a gente mesmo pode dar entrada na Receita Federal. Isso é um pedido escrito, pessoal, com essa documentação, a gente marca lá a agenda na Receita Federal, vai lá, dá entrada nesse pedido, e a Receita, em torno de 3 meses, é o prazo que ela tem para homologar esse pedido, para que ela possa homologar esse pedido. Entendeu? E depois que ela homologa, você vai através de PERDICOMP, que administra, que é no próprio computador, que você entra no ECAC da Receita Federal, você vai fazendo esses pedidos vai fazendo essas homologações desse crédito. É assim que funciona essa questão da exclusão. Você não precisa saber contabilidade, você só precisa saber dar entrada na ação, acompanhar a ação. E após esse julgamento, por exemplo, do STF, agora em maio desse ano, a questão ficou praticamente pacificada. E eu escuto, né, o pessoal perguntar também para mim: doutor Ricardo, após esse julgamento que houve agora em maio deste ano, dos embargos de declaração, onde foi publicado agora, tá? Esse julgamento dos embargos de declaração foi em maio desse ano, 13 de maio de 2021. Dia 12 de agosto de 2021, ou seja, na semana passada, foi publicado esse julgamento dos embargos de declaração. E a Fazenda já se prontificou que não vai recorrer, ou seja, uma questão mais pacificada no judiciário. E como há esse julgamento em regime de repercussão geral, todo judiciário é obrigado a atender esse julgamento, a seguir esse julgamento. A própria administração pública agora, com as mudanças que houveram no CPC desde o ano de 2015, que entrou em vigor em 2016, em março de 2016, também é obrigada a seguir os julgamentos dos tribunais superiores em regime de repercussão geral, no caso do STF, ou em regime de recurso repetitivo, no caso do STJ. Só que a Receita Federal ainda não baixou nenhuma instrução normativa para dizer como é que os contribuintes vão fazer essa compensação de forma administrativa. Então isso vocês podem utilizar esse argumento também para continuar dando entrada nos mandatos de segurança, pleiteando aí a restituição, no caso dos últimos 4 anos, a partir do dia 15/3 de 2017. Só que eu trouxe aqui, eu já tinha lido esse parecer da Procuradoria, e hoje eu li ele de novo para fazer essa live aqui com vocês, tá? Que isso é muito bom, que força a gente
está sempre estudando, né? E a Procuradoria da Fazenda Nacional, no dia 26/5/2021, após esse julgamento dos embargos de declaração dela pelo STF, no dia 13/5/2021, ela baixou algumas instruções, tá certo? Como é que poderia ser, algumas indicações, digamos assim. Ela orienta a Receita Federal dizendo, olha, quando você for fazer sua instrução normativa, você obedeça aqui a essa orientação da Procuradoria. Então houve várias questões. Por exemplo, que ela orientou aqui. Quem deu entrada na ação antes do 15/3/2017, como é que fica? Tá tudo ok. Se deu entrada antes do 15/3/2017, mesmo que a decisão com o trânsito em julgado tenha sido depois do 15/3/2017, ela vai poder recuperar os últimos 5 anos pagos indevidamente, tá certo? Mesmo que só veio transitar em julgado após 15/3/2017. Tudo para a Fazenda foi o seguinte, olha, quem deu entrada na ação antes do julgamento em regime de repercussão geral, que foi em 15/3/2017, certo? Ele deu entrada antes, então tá tudo ok. Teve trânsito em julgado já dessa ação, mesmo sendo depois? Teve, mas já transitou em julgado, então ele pode recuperar aí os últimos 5 anos, tá certo? E se ele deu entrada antes de 2017, já transitou em julgado, aí que pode tá tudo certo, pode recuperar também, não tem problema nenhum com relação a isso. Qual é a questão da Fazenda aqui? A Fazenda, ela já percebeu que muitos clientes, muitos contribuintes, digamos assim, empresas, deram entrada nessa ação após o julgamento que houve em 2017 em repercussão geral. Então elas deram entrada, digamos que 1 ano e pouco já se compensou, já transitou em julgado. E o contribuinte vem se compensando dos últimos 5 anos. Só que o STF decidiu que ele só poderia se compensar a partir de 15/3/2017. Só que o cara deu entrada lá pouco tempo depois dessa decisão, digamos em agosto de 2017. Em 2018, transitou em julgado, o cara já vem compensando, acho que lá desde 2013, 2014. Aí o que é que a Fazenda está fazendo? Nesses casos, quem deu entrada depois do 15/3/2017, ela está entrando com ação rescisória. Ela tem um prazo de 2 anos para entrar com ação rescisória após o trânsito em julgado, dizendo o seguinte, olha, o cara está compensando lá desde 2013, mas ele deu entrada na ação após 15/3/2017. Então, o STF decidiu que as empresas só têm direito à compensação a partir do 15/13/2017, não antes. Vocês entenderam aí mais ou menos o exemplo que eu estou dizendo aqui para vocês? Nesse caso aí, a Fazenda, se ainda tiver no prazo de 2 anos, ela está entrando com ação rescisória para anular aquela decisão que transitou em julgado, para dizer, olha, ele está se compensando aí desde 2013, porque ele deu entrada pouco depois de 2017. Se foi em 2017, ele não teria direito a 5 anos para trás, ainda não houve, não tinha existido essa decisão. Então 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012. O cara estava se compensando desde 2012. Só que o STF agora modulou os efeitos nesse sentido, dizendo não, só vai ter direito a compensar a partir de 15/3/2017. Então, se tiver ainda dentro desse prazo de 2 anos após o trânsito em julgado, a Fazenda está entrando com várias ações rescisórias, pedindo anulação dessa decisão para que ele só tenha direito aí a partir de 15/3/2017. Acontece que existe um julgamento. Eu sei que a questão parece um pouco complicada, pessoal, mas eu estou tentando esclarecer aqui nesses poucos minutos aí o máximo para vocês, tá? Tem um julgamento do STF também que diz que quando a questão ainda se for controvertida, ou seja, não tiver pacificada no âmbito do judiciário, se a pessoa já tiver uma decisão transitada em julgado, aquela decisão vai prevalecer pelo princípio da segurança jurídica. Então, a decisão do Supremo foi quando? A primeira, que reconheceu a repercussão geral, 15/3/2017. Aí o cara, 2 meses depois, no ano de 2017,
dá entrada na ação no mandato de segurança, visando a exclusão do CMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Mandato de segurança, tudo corre muito rápido. Em 2018, o cara tem a decisão transitada em julgado. Então, quando é que começa o prazo de 5 anos? A partir de 5 anos para trás da data que ele deu entrada na ação. Não é na data do trânsito julgado, não. É da data que ele deu entrada na ação. Quando ele dá entrada na ação, ele vai pedir que dali para frente ele não recolha mais o PIS/COFINS com a inclusão do ICMS e que ele tenha direito a 5 anos após a data da entrada na ação. Então, o cara deu entrada pouco depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, não é? Em 2018 houve a decisão com trânsito julgado, mas ele deu entrada em 2017, então ele teria direito a compensar desde 2012, mas a Fazenda está dizendo que não, porque o STF decidiu agora que ele só teria direito a se compensar a partir dessa decisão que reconheceu a repercussão geral, que foi 15 de 3 de 2017. Aí só que existe um julgamento. Aí ela está entrando com essa ação rescisória. Existe um julgamento do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte: quando a questão ainda não está pacificada no âmbito do judiciário, deve prevalecer a decisão que já transitou em julgado pelo princípio da segurança jurídica. Então, quando a empresa for se defender, ela vai dizer, não, mas o Supremo só decidiu essa questão agora. A minha decisão já havia transitado em julgado. E a questão ainda estava controvertida no judiciário. Não havia nada pacificado ainda. Foi pacificado agora. Então, eu tenho direito, sim, mesmo sendo depois de 15 de 3 de 2017 que eu dei entrada na ação, a recuperar os últimos 5 anos. Ou seja, é mais uma briga que está rolando por aí com relação a essa da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Aí o pessoal está me perguntando também aí. O pessoal está me perguntando também, professor, após essa decisão que houve esse ano dos embargos de declaração, que foi publicada agora em agosto, é necessário as empresas entrarem com mandato de segurança na via judicial, ou ela já pode fazer isso administrativamente? Como eu estou falando para vocês, nesse parecer da Procuradoria, que é o 7698/2021, que foi em maio, logo após a decisão dos embargos de declaração, ela orienta a Receita Federal a receber esses pedidos administrativos. O que é que ele orienta? Ele diz, olha, as empresas que estão recolhendo indevidamente o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, elas podem fazer uma retificação nas suas DCTFs, que é a Declaração de Contribuição de Tributos Federais, é o documento onde ela informa que tem que pagar para a Receita todo mês, tá, pessoal? No próprio sistema da Receita Federal, isso é contabilidade pura, tá? Mas a DCTF é um documento onde a empresa todo mês preenche lá no site da Receita e diz o que ela tem que pagar. Então a Fazenda está orientando o seguinte: olha, diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, as empresas que vinham recolhendo e que não entraram com nenhuma ação até agora, elas podem fazer essa retificação das suas DCTF no próprio sistema da Receita Federal desde 15 de 3 de 2017, que é quando o Supremo disse que ela teria direito a recuperar os valores que ela recolheu indevidamente. Então ela faz essa retificação no sistema da Receita Federal. Quando a Receita homologar, ela faz esses pedidos de PERDE-COMP. Então ela faz primeiro essa retificação, depois ela faz esses pedidos de PERDE-COMP e vai se homologando. Porém, a Receita Federal ainda não baixou uma instrução normativa dizendo como é que vai ser procedido esse pedido administrativo, como é que ela vai homologar, como é que ela vai fazer essa questão. Então, esse parecer da Fazenda é apenas orientando a Receita Federal como é que ela deve proceder. Mas a Receita Federal também é um órgão autônomo e ela pode fazer até de forma diferente da Procuradoria. Geralmente ela segue, mas ela pode fazer de forma diferente. Então, enquanto ela não decidir isso, como é que vai ser feita essa compensação administrativa, as empresas ainda poderão entrar com mandato de segurança buscando justamente a recuperação do que foi pago indevidamente a partir de 15 de 3 de 2017. Mas a Fazenda está orientando a
a Fazenda está orientando a Receita Federal a proceder a revisão de ofício, isso é até previsto no Código Tributário Nacional, no artigo, o lançamento de ofício, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que a Fazenda, que a Receita Federal faça o lançamento, essa reanálise, o lançamento de ofício disso aí, verifica essa questão, o contribuinte pode fazer essa retificação nas próprias declarações que ele fez durante esses últimos anos, a partir de 15/3 de 2013, de 2017, e ele mesmo fazer depois os pedidos de compensação. Então essa ação tende também aos poucos ir se exaurindo. Eu já vi até decisões da Justiça Federal aqui dizendo o seguinte, com base nesse parecer da própria Procuradoria, dizendo o seguinte, o juiz, olha, se você teve essa decisão agora do Supremo Tribunal Federal, nos embargos de declaração em maio desse ano, aí o cara agora deu entrada na ação, pedindo mandato de segurança os últimos 4 anos, e pedindo que dali para frente não pague mais. O juiz deu uma decisão dizendo, olha, com base nesse parecer da Procuradoria, a própria Procuradoria está dizendo lá que o contribuinte pode fazer isso administrativamente e a Receita pode fazer essa revisão de ofício também. Entendeu? Mas o contribuinte tem que fazer uma retificação na DCTF e depois pedir a compensação. Então, se ele pode fazer administrativamente, falta interesse de agir na esfera judicial. Então, com base nisso, extinguiu o mandato de segurança. Aí a gente entrou com o embargo de declaração dessa decisão, informando, mas a Receita não disse o passo a passo ainda como é que o contribuinte vai fazer essa questão. Então, com base nisso, ele corre o risco de fazer por livre e espontânea vontade e depois levar uma multa da Receita. Que essa multa, se a Receita não aprovar a compensação, tem uma multa lá de 50% em cima disso. É claro que ele vai recorrer dessa multa administrativamente, isso vai cair no CARF. E o CARF também é obrigado a seguir as decisões judiciais. Então, provavelmente, o contribuinte também vai ganhar administrativamente. Mas o contribuinte mais conservador, ele sempre vai querer dar entrada na ação, porque nada melhor do que uma decisão judicial para obrigar alguém a cumprir aquela determinada ordem. Contra a decisão do judicial, até o presidente da República é obrigado a cumprir. Então, aquele contribuinte que diz, olha, doutor, tem esse julgamento agora do STF, mas tem até esse parecer da Procuradoria aí, dizendo que o contribuinte pode fazer administrativamente, mas a Receita não baixou nada. E se eu fizer e ela não homologar e ela me aplicar uma multa com base nisso? Então vamos entrar judicialmente, a gente entra judicialmente, diz isso no mandato de segurança, se perder não paga nada, ônus da sucumbência nenhum, a parte contrária, certo? E a gente pede que a partir daqui para frente não pague mais e tenha direito a restituir o que pagou indevidamente desde 15/3 de 2017. Então essas são as normas da própria Procuradoria que ela baixou agora com relação a isso. E resumindo para vocês, quem deu entrada nesse tipo de ação antes do 15/3 de 2017, não importa até se o julgamento foi depois, com trânsito em julgado, está tudo garantido, pode recuperar os últimos 5 anos. A própria Procuradoria disse que não vai ajuizar nada com relação a isso, entendeu? Agora, quem deu entrada depois do 15/3 de 2017 e está recuperando um período bem antes a essa data, a Procuradoria está entrando com ação rescisória, dizendo, opa, ele está recuperando valores até antes de 15/3 de 2017, quando o STF foi claro na sua decisão afirmar que só a partir do dia 15/3 de 2017, modulando os efeitos dos embargos de declaração, é que a empresa poderia recuperar os seus créditos. Ok, pessoal, estou falando muito rápido, mas está tendo alguma pergunta aí? Eu estou perguntando aqui ao meu assessor. Por enquanto, não. Poxa, nessa brincadeira estamos 10 minutos. quase uma hora, né, nessa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, pessoal. É uma ação ainda muito vantajosa, uma ação muito milionária, é uma ação pacificada. No ano de 2020 foi um dos melhores anos para mim, do ponto de vista até financeiro, certo? Porque eu agilizei todas as decisões que eu tinha, praticamente todas, dessa questão da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, e eu tenho mais de 65 ações catalogadas em todo o Brasil sobre isso. Então, até hoje, todos os meses, entram muitos créditos no nosso escritório graças a esse tipo de ação. E o pessoal pergunta,
esse é o julgamento que houve, né, no RE 574/706 vai influenciar as outras teses menores, exclusão do ISS, da base de cálculo do PIS e COFINS, exclusão do imposto de renda e da contribuição social da base de cálculo do PIS e COFINS. Eu quero dizer que, com relação ao ISS, que está em regime de repercussão geral, eu acho que a grande tendência é que ocorra também, viu? Porque digamos assim, o mérito é muito parecido. Com relação ao imposto de renda e a contribuição social sobre lucro líquido, como é uma legislação diferente, é uma questão diferente, certo? E só cabe para empresas do lucro presumido, não para o lucro real, já é uma outra questão, possa ser que não. Com relação ao ICMS ST, substituição tributária, da base de cálculo do PIS e da COFINS, já é uma outra questão. Então, pode ser que exista julgamentos e julgamentos, mas se você perguntasse a minha opinião, eu diria que existe a grande possibilidade, pelo menos, da exclusão do ISS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, que está tudo programado, se Deus assim permitir, para ser julgado esse ano também lá no STF. Ok, pessoal? Souza perguntou se essas teses são as teses filhotes que chamam. Exatamente. Quais são as teses filhotes? Originárias desse julgamento, tá? Que foi o primeiro julgamento que teve, como falei, desde 2014, quando o ministro Marco Aurélio ele deu o primeiro julgamento no RE 240/785 de Minas Gerais, que a gente vem dando entrada nesse tipo de ação, pedindo exclusão de tudo da base de cálculo do PIS e da COFINS. A gente já pediu exclusão do ISS, já pediu exclusão do imposto de renda e da contribuição social. São as teses filhotes. A exclusão do PIS e COFINS da própria base de cálculo do PIS e da COFINS. A exclusão do ICMS ST da base de cálculo do PIS e COFINS. São teses originárias desse primeiro julgamento. Aí o STF, no ano de 2017, deu o julgamento em repercussão geral em regime definitivo. Aí que essas ações começaram a serem propostas mesmo. E agora houve esse julgamento dos embargos de declaração da Fazenda em maio deste ano, certo? Modulando em parte os efeitos dos embargos de declaração. Mas foi muito bom esse julgamento para o contribuinte, porque a principal questão que envolvia mais dinheiro nisso aí era saber qual era o ICMS que seria tirado da base de cálculo do PIS e COFINS. Se seria o ICMS destacado na nota fiscal, que foi o que prevaleceu, que é um valor muito maior, ou recolhido para o Estado, que seria num valor menor. Porque se fosse o recolhido para o Estado, seria o destacado na nota menos o crédito que o cara apura na nota fiscal de compra. Então, débito menos crédito é o valor só referente à diferença. Então, seria um valor muito menor. A ação proposta seria um mandato de segurança também? Sim, tudo mandato de segurança. Tudo de entrada em mandato de segurança. Não dê entrada em mandato de segurança se for o caso, por exemplo, da empresa já ter fechado as suas portas. Se a empresa fechou as suas portas, ela não tem nem o que se compensar, porque, como já falei aqui, o mandato de segurança, de acordo com a súmula 213 do STJ, é a ação adequada para declarar o direito à compensação tributária. Aí o juiz declara o direito após o trânsito em julgado. De acordo com o artigo 170 do Código Tributário Nacional, a empresa vai na Receita Federal, dá entrada no pedido de habilitação desse crédito lá na Receita Federal. A Receita Federal tem 90 dias para habilitar, para homologar esse pedido lá. Quando ela homologa, você vai fazendo a compensação mês a mês, e tudo que a empresa fosse compensando mês a mês, você vai recebendo os seus honorários. E aí, acho que tem mais alguma dúvida, pessoal? Já estamos aqui há quase uma hora conversando nessa live, né? Eu tentei trazer todas as informações aqui para vocês atualizadas, tá? Desse julgamento. Continua ainda sendo uma ação muito boa. Depois desse julgamento aqui do STF, esse ano, eu só dei entrada em uma ação sobre essa, certo? Que houve esse julgamento que eu falei para vocês. O juiz disse, olha, não precisava você dar entrada mais na ação. Porque a própria Fazenda Nacional emitiu um parecer dizendo que administrativamente a empresa pode fazer isso. Sim, mas parecer da Fazenda Nacional não é a mesma coisa de uma instrução normativa da Receita, dizendo como é que eu posso fazer. Então eu corro o risco de fazer do jeito que eu acho que eu devo fazer, sem a Receita dizer como é que vai ser feita essa homologação e levar uma multa de 50% disso. Aí depois ter que recorrer, ir para o CAF, ver que trabalho. Então é melhor na esfera judicial. Então, mas a tendência é que daqui a pouco tempo, assim, tudo seja feito no âmbito administrativo. Tá certo, pessoal?
Então, tem mais alguma pergunta aí? Não, só um agradecimento. Não é? Gente, muito obrigado, tá certo? Falta 5 minutos aí para completarmos 1 hora de live, tá certo? Eu espero que tenha esclarecido todas as dúvidas aqui, tá? E quais são as sugestões para a próxima? Eu tô vendo aqui, obrigado, viu, Souza? Me diga aí quais são as sugestões que vocês querem para as próximas lives. O que vocês quiserem aqui a gente vai falando. Vocês querem que eu vá falando sobre outras teses também? Sobre isso aqui, por exemplo, eu falei hoje sobre exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Vocês querem que eu fale também exclusão do ISS, exclusão do imposto de renda? São teses filhotes, tá ok? Ou querem outros assuntos sobre mandato de segurança, ação ordinária, ação anulatória de débito fiscal? Colocou aqui, ação de repetição de indébito. Ação de repetição de indébito, pronto. Ok, vamos estudar esse tema também para a gente fazer uma outra live sobre isso, tá certo? Prometo a vocês que a gente vai fazendo aí de acordo aí com o pedido do pessoal, tá? De vocês aí. Espero que estejam gostando dessa Tributa Live. A minha pretensão é que toda sexta-feira, nesse mesmo horário, 15 horas, nesse mesmo horário, bate canal, bate horário, essas coisas todinhas, a gente esteja aqui, certo? Fazendo essa live para vocês, tratando algum assunto relevante no âmbito do direito tributário, tá certo? A não ser que, em razão dos nossos compromissos aqui diários, por exemplo, às vezes eu tenho reuniões, uma empresa solicita urgentemente que eu vá lá para resolver uma questão, então a gente, a não ser nessas hipóteses, a gente não vai fazer. No resto, a gente vai estar sempre trazendo questões importantes para vocês, o dia a dia de um advogado tributarista. Qual é o meu objetivo aqui, pessoal? Mostrar para vocês o dia a dia de um advogado tributarista. Quero convidar todo mundo a conhecer o meu canal no YouTube, Ricardo Piedade, onde lá eu tenho mais de 100 vídeos hoje falando de resoluções de casos práticos no âmbito do direito tributário. Acontece um caso aqui no nosso escritório. Na semana seguinte eu gravo um vídeo, certo? Mostrando passo a passo como eu fiz para resolver aquele caso no direito tributário, casos de clientes aqui do nosso escritório, pois nós já atuamos aqui no direito tributário. Eu não sou o dono da verdade, não tenho essa sapiência toda, mas nós já atuamos no direito tributário aqui há mais de 20 anos, ok, pessoal? Então, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Vamos estudar aqui o próximo tema. Eu vou estudar essa questão da sugestão do colega aí, ação de repetição de indébito. Não tem nada complicado, mas a gente pode conversar um pouco sobre requisitos. É uma ação ordinária como outra qualquer. É sempre quando existir um pagamento feito indevido de um tributo e você vai pedir a restituição também dos últimos 5 anos com base numa portaria da Receita Federal 7476 de 96. Ok? Então é assim que vai se proceder. Obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Eu vou cansar aqui.